O programa Em Alta está de volta e a partir de agora você confere Alex Ruivo Entrevista. E o entrevistado de hoje é... Meu nome é Antônio Carlos Panunzio. Eu nasci em julho de 43, portanto sou de Leão. Profissão engenheiro, profissão de formação, mas os anos todos de política fazem de mim um político. Tony, gosto da minha família, gosto de gente, gosto de esporte náutico, falsidade. Roer unha. Eu acredito que tenho mais de um, mas realmente procuro sublimá-los. Ter sido prefeito de Sorocaba. O último choro foi de alegria quando nasceu meu neto. Eu estou recebendo o ex-deputado federal por 4 mandatos, presidente do Memorial da América Latina e agora pré-candidato à Prefeitura de Sorocaba, Antônio Carlos Panunzio. É um nome muito conhecido na cidade de Sorocaba. Eu queria que você falasse um pouco da tradição da família Panunzio Sorocaba. A história começa pelo seu avô ou veio um pouco antes? Na verdade, os Panunzio em Sorocaba começam com meu avô paterno. Era um imigrante italiano, veio para o Brasil no final do século XIX e sempre começou trabalhando em São Paulo, na antiga Light and Power. Lá ele se especializou no serviço de bondes. Quando Sorocaba resolveu instalar o serviço de bondes, a concessionária foi a Light and Power. E a Light and Power mandou o velho Giotto Panunzio, quer dizer, não era velho, né? Giotto Panunzio para Sorocaba para instalar esse serviço de bondes. Interessante. Acabou ficando aqui, se tornou depois o gerente da Light em Sorocaba. E assim foi até morrer. Quando ele morreu, meu pai tinha 15 para 16 anos, uma família grande. Continuaram em Sorocaba, cada um depois cuidando de estudar, da sua vida, de se formar. Meu pai mesmo foi para São Paulo para estudar, se formou advogado, casou-se com minha mãe, que morava em São Paulo. Os filhos vieram, nós éramos em 3 irmãos, e viemos para cá, meninos pequenos. Eu era pequeno, minha irmã mais nova acho que tinha um pouco mais de 1 ano, 2 anos de idade, não mais do que isso. E aqui fui criado, passei a minha infância, juventude e saí daqui para estudar também. Fui para São Paulo fazer engenharia, e aí voltei casado, pai de 3 filhos também. Olha só que história, repetiu a mesma história do pai. Mais ou menos. E aí o pai foi prefeito de Sorocaba em que época? O pai foi prefeito de Sorocaba, a primeira vez foi eleito em 63 e a segunda vez foi eleito em 72. Você disse numa reportagem, numa ocasião, que é muito prazeroso, é muito gostoso de ser prefeito. E agora agora eleito dia 19 de abril, pré-candidato à Prefeitura de Sorocaba. Esse sonho que você pretende realizá-lo aí, parece-me que está no caminho. O caminho é esse, realmente. Primeiro, nos habilitarmos junto ao nosso partido. Houve já um consenso, um entendimento, uma convergência. Evidentemente que todos nós, candidatos, não apenas eu, teremos que passar pelas chamadas convenções que dão o sentido legal às candidaturas. Por enquanto, todos os que se apresentaram estão na condição de pré-candidatos. As convenções nos tornarão candidatos e vamos à disputa para conquistar o voto da população de Sorocaba. Você só não consegue ser candidato se tiver algum problema de ficha limpa. E pelo jeito, a sua ficha é muito limpa. Quanto a isso, você não tem problema nenhum. Nenhuma preocupação com a lei do ficha limpa. Teve algum critério por parte do partido para colocá-lo como pré-candidato? Como em todos os partidos que são democráticos, né? O nosso caso, o PSDB é um partido essencialmente democrático, esse processo exigiu muitas e muitas conversas, entendimentos, eventuais desencontros, novos encontros e a convergência final. Você foi prefeito de Sorocaba no fim da década de 80 e no início dos anos 90. Exato. Naquela época, agora, a cidade mudou completamente.
inclusive a verba orçamentária, é uma das verbas mais invejadas aí do Brasil. Você acha que vai ser mais fácil governar Sorocaba nos dias de hoje do que naquela época? Olha, ser prefeito é sempre difícil, trabalhoso e prazeroso, né? Quando a gente faz as coisas com coração, com amor, realmente. Então, eu fui prefeito na época, me lembro, censo de 90, no meio do meu mandato, deu uma população em torno de 400 mil habitantes em Sorocaba. Sorocaba hoje tem 600 mil habitantes, portanto um terço maior do que era. E você colocou com muita propriedade, com um orçamento bastante diferente. Orçamento que hoje Sorocaba apresenta, a Prefeitura de Sorocaba apresenta, é fruto de anos e anos de trabalho de prefeitos que nos antecederam. Todos os prefeitos deram a sua contribuição, particularmente para a diversificação do nosso parque industrial, que mudou a realidade orçamentária de Sorocaba. Você foi um deputado opositor ferrenho contra as atitudes do governo Lula, né? Eu quero lembrar que eu fui opositor nos últimos 8 anos. Nos primeiros 8 anos eu era da base do governo. Sim, na época do governo Lula. Exatamente, do governo Lula eu fui também na época do Mensalão. Eu participei da CPI dos Correios, que é a CPI do Mensalão. Participei, atuei numa das relatorias. Você acha que vai fazer justiça agora ou não? Você acredita? É o que se espera do Supremo Tribunal Federal. Não há outra expectativa por parte do povo brasileiro a não ser o pronunciamento do Supremo, que uma vez que a denúncia foi oferecida, o próprio Supremo recebeu a denúncia, poderia ter rejeitado se eu entendesse descabida. O Procurador-Geral da República classificou, para usar uma expressão muito em voga agora, o mal feito como o trabalho de uma quadrilha que se instalou. E se espera que o Supremo corresponda à expectativa do povo brasileiro, faça justiça sim. Na sua opinião, qual foi o maior erro na eleição passada em relação aos candidatos a deputado federal pela nossa cidade? Eu acho que aqui na nossa cidade, eu vou falar particularmente da minha coligação. A coligação nossa, que era integrada pelo PSDB, pelos democratas, pelo PPS, essa coligação cometeu um erro. Você acha que o Lipe errou ao colocar o Zé Hilton, por exemplo, como candidato? Não, desculpa. Coligação é algo decidido na instância estadual do partido. Estadual. O diretório estadual entendeu de fazer essa coligação e nós tivemos 3 candidatos com domicílio eleitoral disputando a mesma faixa de eleitores. Resultado, nenhum dos 3 se elegeu. Esse foi o erro. Foi uma conta meio, desculpa a expressão, meio burra? Eu diria bastante burra. Como você encara agora enfrentar o também ex-deputado federal Renato Amari, que está pelo partido PMDB, que foi um partido, né? Que fez parte do seu partido, agora vai ser o seu concorrente aí. Esse é natural na política, né? Como muda, não? Às vezes a gente está junto em determinado partido, outros momentos, aqueles que entenderam de mudar de partido, eu não vou discutir aqui, as convicções são pessoais de cada um, entendeu de mudar de lado na política, muda de lado, essa é da democracia. E hoje estamos aí nos preparando para sermos adversários, junto com outros que estão disputando também, né? Não é um adversário exclusivo. Não, nós estaremos disputando tem com o aí a Iara, tem o Marcelo, com o PSOL, estaremos disputando entre todos os partidos, cada um com a sua mensagem. Eu sigo coerente com a minha mensagem e com a minha história de vida. O teu problema, por exemplo, com o Renato, ele é político mesmo ou tem alguma coisa particular? Não, nunca tive nenhum embate pessoal, de natureza pessoal, com o ex-deputado Renato Amari. Evidentemente que temos divergências de enfoque, que já vinham, inclusive, do tempo em que estávamos no mesmo partido, mas nada do ponto de vista pessoal, nenhum atrito de natureza pessoal, não. O senhor falou que uma coisa que o senhor não gosta é falsidade. Na política tem muita falsidade. O senhor já passou por alguma decepção muito grande na política ou não? Passei por muitas. Assim, alguma coisa, eu não acredito que esse cara está fazendo isso comigo? Não, veja, você quer uma decepção? Uma grande decepção que eu tive agora, bem recente, esse caso que envolve o senador Demóstenes Torres. O senador era tido como um dos baluartes da moralidade lá no Senado. Tinha
Sim. O admirava, como tantos outros? Admirava. O senador Demóstenes era um senador diferenciado. E nessa coisa toda, nesse escândalo, essas coisas que vêm à tona, a gente fica desiludido e fica triste. O senhor é mais amigo, tem mais relação, tem mais empatia pelo Alckmin ou pelo Serra? Como é que é a relação aí? Porque é uma pergunta, né? Sempre tem um que a gente acaba ficando mais chegado de um ou de outro. O que eu posso dizer é o seguinte, eu sou admirador dos dois, né? Os dois têm grandes políticos. Virtudes assim fantásticas, né? Agora, se falar em termos de simpatia pessoal, o governador Geraldo Alckmin é, por natureza, mais simpático. Agora, isso não o torna melhor para a política do que o Serra. Eu diria que estão no mesmo patamar. Se tivesse que votar num dos dois, votaria em quem? Se tiver a oportunidade de votar nos dois, votaria nos dois. Eu falo um só, né? sem a saída política, por favor, né? Veja, essa coisa não aconteceu e nem vai acontecer, porque, veja, agora o Geraldo Exceto como delegado, né? Do partido, né? Mas mesmo como delegado, porque o Geraldo Alckmin está no governo, vai ter o direito a tentar a reeleição. Com certeza deverá tentar. O Serra agora é candidato a prefeito de São Paulo e tenho certeza, o PSDB vai fazer todo o possível junto com os partidos aliados para a eleição do mesmo. É muito importante para o nosso projeto nacional a eleição do Serra a prefeito de São Paulo. Então não há essa disputa pessoal. Quando o Geraldo estava sem nenhum cargo, Serra o trouxe para o governo e lhe deu uma secretaria que é, eu diria, a joia da coroa, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tá certo? É preciso ter isso sempre em mente. Isso possibilitou, inclusive, a volta do Geraldo para o governo, uma eleição onde ele venceu no primeiro turno. Foi uma eleição bonita. E o Geraldo no governo, a primeira coisa que faz foi fazer o possível e o impossível para trazer de volta o Serra para o cenário político eleitoral, agora como candidato a prefeito de São Paulo. Então é a união. Que nota você daria? Como que você julga o governo? Você que viveu na época do governo de Fernando Henrique lá em Brasília e depois o governo do Lula, no primeiro, segundo e o terceiro mandato agora com a Dilma, né? Sim. Qual a avaliação que você faz? Olha, aqui, falando com toda a sinceridade, sem proselitismo eleitoral, claro, né, nessa história. Sua opinião como cidadão. O governo Fernando Henrique Cardoso foi um governo reformista, um governo de vanguarda, de mudanças. Se nós analisarmos na história da República, nenhum governante sob a égide do Estado de Direito promoveu tantas mudanças com as reformas estruturantes como Fernando Henrique. Lula, em compensação, apesar de todo o discurso contrário antes do Partido dos Trabalhadores, foi o governo mais conservador. E digo isso sem, como disse a vocês, não era querendo aqui atingir, é a constatação de uma realidade que eu vivi. A grande virtude do Lula foi manter as conquistas da área econômica, que foram conseguidas na época de Fernando Henrique, seguir com aquela política. Pela tua experiência política, pela boa penetração que você tem no partido, o respeito que as pessoas têm por você, se você for eleito prefeito de Sorocaba e ser chamado para ser secretário de Estado ou voltar a ser um candidato a deputado federal, você deixaria o governo para isso ou não? De forma nenhuma. Eu quero lembrar que eu tenho uma vida pública aí de uns 25 anos, aproximadamente, 26 anos. Eu nunca deixei um cargo, nunca abandonei um cargo para disputar outro. Eu sempre cumpri os meus mandatos. Se vier a ser eleito prefeito de Sorocaba, eu espero ser eleito, cumprirei o mandato até o fim. Qual que é a sua prioridade como governo que não foi feito e que deverá ser feito na sua gestão? Essa é a sua deixa final, pré-candidato Antônio Carlos Panunzi. Veja, espera-se que a gente chegue ao primeiro dia de governo já com uma definição das prioridades claramente já compartilhada, inclusive por aqueles que deve ter alguma coisa na sua cabeça, comporão o secretariado nosso, tá certo? Agora, é evidente que nós precisamos de ações claras do poder público na questão do trânsito, na questão do transporte coletivo, na questão habitacional. Sorocaba tem que estar atento para essas coisas. Está atento, está fazendo muita coisa, mas a velocidade do crescimento da cidade, o crescimento econômico do Sorocaba tem sido fantástico. É o nono investimento do Estado já, né? Isso, exatamente. Isso traz benefícios que são flagrantes aqui para a gente perceber junto à população, mas acarreta outros problemas. Então precisamos enfrentar esses problemas e aí cabe a uma ação do Poder Público Municipal. Deixa eu aproveitar para entregar o senhor ao nosso anuário de arquitetura. Muito obrigado. Tá aí um pouco, daí dá para imaginar como anda, né, a qualidade dos projetos arquitetônicos da nossa cidade. Obrigado, a revista Bianchini, que o senhor já conhece também. Claro, conheço. Né? Conheço e agradeço a vocês. Viu? E desejo sorte, porque o trabalho é árduo, né? Até outubro. Até outubro. Até outubro. Então, muito boa sorte. Eu tive o prazer de receber aqui
o ex-deputado federal por 4 mandatos, 16 anos 16 anos. na Câmara Federal, presidente do Memorial da América Latina, que estive agora, você teve o prazer de estar na sua gestão Guerra e Paz, o Portinari, uma grande exposição que aconteceu no Memorial, e agora pré-candidato a prefeito de Sorocaba, Antônio Carlos Panunzio. O programa em alta volta na semana que vem com muito mais para vocês. Até lá. Prefeito. Tudo bom.